Imagine isso. Você está em um palco iluminado por uma única lâmpada pendurada sobre sua cabeça. Não há plateia, apenas o eco da sua própria respiração. Atrás de você, uma cortina pesada esconde algo que você nunca teve coragem de olhar diretamente. Sente o coração bater, não de medo da escuridão, mas de algo muito mais estranho. O medo de ser visto completamente. Não por outros, mas por você mesmo. É curioso, não é? Passamos a vida buscando luz, clareza, reconhecimento. Falamos sobre autoconhecimento como se fosse uma jornada gloriosa. Mas quando a luz realmente começa a se acender dentro de nós, quando começamos a vislumbrar o que somos de fato, algo dentro se retrai. A mente cria distrações, o corpo endurece e a alma hesita. Carl Jung certa vez escreveu: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar encarar sua própria alma. Mas o que ele quis dizer com isso? Por que, ao nos aproximarmos da nossa própria verdade, sentimos uma espécie de vertigem existencial? Talvez porque, lá no fundo, não tememos nossa escuridão, tememos nossa luz. A ideia sua é paradoxal. Por que alguém teria medo da própria força, da própria beleza, da própria consciência? Mas pense, a luz revela tudo, inclusive o que você se esforçou tanto para esconder. Ela ilumina não apenas sua virtude, mas também sua covardia. Não apenas seus dons, mas os caminhos em que você os desperdiçou. A luz interior é cruelmente honesta. E talvez seja por isso que a evitamos. Você diz querer liberdade, mas o que faria se ela viesse acompanhada da responsabilidade total por sua vida? Você diz querer ser você mesmo, mas e se esse você for bem diferente do que aprendeu a amar? E se o verdadeiro eu não couber nas expectativas da família, da sociedade, nem mesmo nas suas? Essas perguntas são mais do que filosóficas, são abismos, porque cada resposta implica destruição. Destruição do papel que você representa, da imagem cuidadosamente construída para agradar, pertencer e ser aceito. A luz interior é revolucionária. Ela não negocia com máscaras. Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que você chama de você é, na verdade, uma coleção de reflexos, o olhar dos outros moldando seu rosto interno. Imagine perceber que suas opiniões foram herdadas, seus medos ensinados, seus desejos programados. Você começa a ver. E ver é sempre um ato violento. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. Mas o que acontece quando a luz que você projeta para fora começa a iluminar o lado que sempre quis manter na sombra? Você descobre que a sombra e a luz não são inimigas, são cúmplices. E essa descoberta é devastadora, porque revela que sua própria grandeza está amarrada àquilo que você rejeita. O medo da luz é um medo da totalidade. Ser inteiro exige encarar o que é feio, contraditório e imperfeito em você. Sem fugir, é reconhecer que a mesma energia que gera amor pode gerar destruição. Que o mesmo impulso que te faz criar também pode te consumir. Luz demais pode cegar e às vezes preferimos permanecer na penumbra confortável do mais ou menos, onde podemos continuar sendo bons o bastante, sem precisar confrontar o que realmente somos. Pense em quantas vezes você se sabotou ao chegar perto de algo grandioso. Um relacionamento autêntico, uma oportunidade única, um projeto que poderia mudar sua vida. Você diz que foi azar, falta de tempo, distração, mas no fundo você sabe. Algo em você recuou. Algo em você teve medo de brilhar demais. Porque brilhar exige morrer. Morrer para as versões antigas de si mesmo. A luz interior é um fogo. E o fogo, embora aqueça, também destrói o que não é verdadeiro. Será que é por isso que nos escondemos sob as sombras do conformismo, da mediocridade, do cinismo? Será que o medo de falhar é, na verdade, o medo de descobrir que poderíamos ter vencido, se tivéssemos ousado? Talvez Jung estivesse certo quando disse que a tarefa mais difícil é a de não fugir de si mesmo, porque encarar a luz é o mesmo que encarar o divino. E o divino exige entrega total. Não se trata de fé, mas de coragem. Coragem para olhar o espelho e não piscar. Então se pergunte, o que há em você que teme ser visto? O que aconteceria se você parasse de se esconder atrás da sombra do eu limitado? E se por um momento você permitisse que a luz o atravessasse por completo, sem resistir? A resposta a essas perguntas é o ponto onde o medo se transforma em revelação. E é aí que começa a verdadeira jornada. Não rumo à luz, mas através dela. Mas para entender por que fugimos dessa luz, essa centelha divina que habita dentro de nós, precisamos olhar mais funda.
precisamos explorar as forças psicológicas e filosóficas que moldaram esse medo. Porque a origem desse conflito não está fora, está no labirinto da psique. Há algo profundamente irônico em nossa natureza. Ansiamos por clareza, mas sobrevivemos da neblina. Você já notou como o ser humano tem um talento peculiar para se enganar? Criamos sistemas complexos para entender o mundo, religiões, filosofias, psicologias, mas todos, de algum modo, parecem girar em torno do mesmo impulso: evitar o confronto direto com o que realmente somos. Carl Jung via isso como o dilema central da psique moderna. Para ele, a mente humana é como uma casa com muitos cômodos, alguns iluminados, outros trancados há tanto tempo que já esquecemos o que guardamos lá dentro. A consciência é o pequeno espaço que ousamos chamar de eu, mas o inconsciente é tudo o que recusamos olhar. É aí que o medo da luz começa, na recusa em integrar o que foi exilado. Jung chamou essa região esquecida de sombra, não como algo maligno, mas como o repositório de tudo o que a consciência rejeita. O que negamos em nós, o que julgamos inaceitável, o que consideramos vergonhoso, animal, perigoso. Mas, paradoxalmente, é nesse escuro que repousam nossas maiores potências. Quando você reprime sua raiva, também enterra sua força. Quando nega seu desejo, também renuncia à sua vitalidade. Quando evita a dor, você mata sua profundidade. Assim, criamos personalidades boas, mas vazias. Versões editadas de nós mesmos que buscam aprovação e chamam isso de amor. Nietzsche antecipou essa tragédia quando disse: "O homem prefere querer o nada a não querer nada." Em outras palavras, preferimos um sentido falso a encarar o vazio da verdade. Criamos narrativas para justificar nossa mediocridade e as chamamos de moralidade, disciplina ou virtude. Mas, no fundo, é medo. Medo de descobrir que a alma humana é um campo de guerra entre luz e sombra, e que ambas pertencem a nós. A sociedade, claro, adora essa fuga. Ela se alimenta de indivíduos que confundem obediência com bondade e conformismo com paz. Desde cedo somos treinados a controlar impulsos, a suprimir emoções, a seguir padrões previsíveis. Aprendemos a pensar dentro de moldes, e quanto mais nos adaptamos, mais somos recompensados. Ser normal virou sinônimo de estar seguro. Mas o preço da normalidade é a mutilação interior. A filosofia existencialista enxergou o mesmo padrão. Sartre dizia que a liberdade humana é uma condenação. Somos condenados a ser livres. Isso significa que, no fundo, não há desculpas. Cada escolha revela quem somos, e essa verdade é insuportável para a maioria. Então, o ego cria disfarces, papéis sociais, ideologias, carreiras brilhantes, tudo para manter a ilusão de coerência. Tudo para não sentir o abismo. Schopenhauer descreveu a vida como uma vontade cega, um impulso irracional e incessante que nos move. Segundo ele, sofremos não porque o mundo é cruel, mas porque desejamos incessantemente. Nos tornamos prisioneiros da própria vontade, buscando satisfação em miragens. E quanto mais corremos atrás da felicidade, mais ela foge, porque a origem do sofrimento não está fora, está no modo como nossa consciência se aprisiona em seu próprio reflexo. Jung, ao contrário, acreditava que havia uma saída, mas ela não viria da negação, e sim da integração. Ele via o processo de individuação como uma jornada alquímica, transformar o chumbo da inconsciência no ouro da totalidade. Mas esse ouro não é a luz perfeita que imaginamos. É uma luz que brilha através das rachaduras. Uma luz que não existe sem sombra. O medo da luz, portanto, é o medo da individuação. O medo de deixar de ser apenas um papel no teatro coletivo e se tornar um ser autêntico. Porque ser autêntico significa romper com um consenso. E o consenso é o verdadeiro Deus moderno. Olha ao redor. O mundo se organiza em torno da adaptação. Ser aceito é o valor supremo.
Por isso, nossa psique aprendeu a obedecer a um mandamento silencioso. Não brilhe demais. Não pense diferente. Não sinta demais. Não vá fundo demais. Seja equilibrado, produtivo, socialmente funcional. A cultura moderna, com toda a sua ênfase em performance e positividade, é uma fábrica de máscaras luminosas. Todos sorrindo, todos confiantes, todos gratos. Mas por trás do brilho artificial há uma exaustão espiritual crescente, a sensação de que estamos interpretando papéis que já não acreditamos. E quando a alma tenta falar, chamamos isso de ansiedade, depressão ou burnout. Mas, na verdade, é o camado da luz interior pedindo para ser ouvida. A psicologia contemporânea tende a medicar o sintoma, não a mensagem. Mas Jung via o sofrimento como um portal. Ele dizia: a neurose é o sofrimento de uma alma que não encontrou seu sentido. A alma sofre quando é impedida de se tornar inteira. E essa é talvez a mais profunda tragédia da nossa era. Confundimos equilíbrio com anestesia. O medo da luz nasce, então, de um erro ancestral. A crença de que podemos nos tornar bons eliminando o mal dentro de nós. Mas Jung mostrou que o caminho é o oposto. Não se trata de escolher entre luz e sombra, mas de permitir que ambas coexistam em harmonia. A verdadeira bondade não é pureza, é consciência. E a consciência só nasce quando o ser humano aceita olhar o próprio abismo sem desviar o olhar. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, compreendeu isso no limite da dor. Ele escreveu que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está o poder de escolher nossa resposta. Nessa escolha está nossa liberdade e nosso crescimento. Esse espaço, esse intervalo entre o que nos acontece e como reagimos, é exatamente onde a luz pode entrar. Mas para habitá-lo, é preciso coragem. Coragem para suportar o silêncio interior, a ausência de garantias, a dissolução de tudo que parecia certo. A sociedade nos treinou para correr de qualquer desconforto. Mas a alma, paradoxalmente, amadurece apenas através dele. Por isso, o medo da luz é também o medo da dor, porque ver é sofrer, sofrer é despertar, e despertar é deixar de ser manipulado pelas sombras alheias. A luz, afinal, não é uma bênção fácil. Ela é uma sentença de liberdade. E liberdade, como Nietzsche, Sartre e Jung sabiam, é a mais aterrorizante de todas as dádivas. Agora que entendemos as raízes desse medo, psicológicas, filosóficas e culturais, resta perguntar: o que acontece quando ele governa nossas vidas silenciosamente? Quando, sem perceber, escolhemos a sombra da conveniência em vez da luz da verdade. As consequências são mais profundas do que imaginamos e estão moldando não apenas indivíduos, mas toda uma civilização. Imagine uma cidade brilhando de luzes artificiais, outdoors, telas, vitrines, celulares, tudo pulsando como se o próprio ar tivesse medo do silêncio. As pessoas caminham rápido, olhos fixos em algo que nunca chega. Riem sem alegria, falam sem se ouvir, sonham sem dormir. E por trás de toda essa luminosidade, há uma escuridão mais densa do que nunca. A incapacidade de estar consigo mesmo. Essa é a marca do nosso tempo. Vivemos cercados de luz, mas cegos por dentro. Criamos um mundo que reflete perfeitamente o que Jung chamou de inversão espiritual, quando a luz exterior substitui a luz interior. Quando a busca por aprovação toma o lugar da busca por sentido. Quando preferimos ser admirados a ser autênticos. Esse é o resultado invisível do medo da luz. Uma civilização inteira construída para escapar de si. A fuga é sofisticada. Não se trata mais de se esconder nas sombras, mas de se perder em brilhos falsos. Nos convencemos de que o sucesso, a aparência e o reconhecimento são formas legítimas de iluminação, mas na verdade são apenas reflexos, simulacros da verdadeira luz. O algoritmo nos observa, mede,
e nos devolve uma identidade sob demanda. E quanto mais clicamos, mais nos afastamos de nós mesmos. O eu se torna uma performance contínua projetada para agradar um público invisível. Vivemos em função da imagem e não da essência. Mas a alma não pode respirar através de filtros. Há um cansaço silencioso, quase epidêmico, que atravessa gerações inteiras. Chamam de ansiedade, mas é algo mais profundo. É o vazio de quem trocou a luz interior por iluminação artificial. É o preço psicológico da desconexão. Nietzsche previa esse colapso quando escreveu: "O deserto cresce, ai de quem abriga desertos dentro de si." Hoje o deserto não é de areia, mas de significado. Nossas mentes estão cheias de informação, mas vazias de sabedoria. Sabemos muito sobre tudo, exceto sobre quem somos. A consequência disso é uma sociedade que vive anestesiada, incapaz de sentir plenamente, de pensar com profundidade, de sonhar com verdade. A alma moderna vive dopada, não apenas por substâncias, mas por estímulos constantes que impedem qualquer mergulho interior. A dopamina substituiu a transcendência. O entretenimento substituiu a introspecção. E o consumo substituiu o silêncio. Mas o silêncio é onde mora a luz. Sem ele, vivemos apenas na superfície. E nada que vive só na superfície pode florescer. O medo da luz se tornou uma arquitetura invisível. Está embutido nas instituições, na educação, na cultura de massas. Ensina-se desde cedo que questionar é perigoso, sentir é fraqueza, duvidar é fracassar. E assim, o inconsciente coletivo se molda em torno de um único mandamento: adapte-se. Mas o preço da adaptação é a mutilação da alma. Quantas vezes você já se pegou fingindo entusiasmo, sorrindo por educação, dizendo tá tudo bem, enquanto algo dentro de você gritava ao contrário? Quantas vezes ignorou o chamado interior porque ele ameaçava o conforto do conhecido? Essa é a sombra da civilização. Um exército de almas cansadas, sorrindo para esconder o vazio. Carl Jung acreditava que a psique coletiva se comporta como um organismo, e quando reprimimos a luz interior por tempo demais, ela se manifesta de outras formas. Explosões de violência, fanatismo, idolatria, consumo desenfreado, tudo isso são sintomas de uma humanidade em guerra com o próprio inconsciente. Reprimimos a luz e ela retorna distorcida, travestida de destruição. Veja como reagimos àqueles que ousam brilhar de forma autêntica. Chamamos de arrogância, loucura ou heresia. A mediocridade se defende atacando o extraordinário, porque a presença da luz alheia revela nossa própria omissão. Preferimos julgar o que nos ameaça do que aprender com isso. E assim, perpetuamos o ciclo: medo, repressão, vazio, compensação, medo. A neurociência moderna ajuda a entender esse padrão. O cérebro humano é projetado para evitar dor e buscar segurança. Qualquer mudança profunda é percebida como ameaça, mesmo que nos leve à verdade. Por isso, o inconsciente cria mecanismos de defesa, racionalizações, distrações, vícios, crenças confortáveis, tudo para preservar o eu conhecido, mesmo que esse eu seja uma prisão. E aqui está o paradoxo. Quanto mais fugimos da dor de nos conhecer, mais nos tornamos reféns dela. Quanto mais resistimos à luz, mais ela nos persegue nas formas do sofrimento. O sintoma é o grito da alma tentando ser ouvida. Mas a cultura moderna nos ensinou a silenciar qualquer grito, a medicar, a ocupar, a esquecer. Essa é a consequência invisível mais trágica. Perdemos a capacidade de sofrer com propósito. Sofremos, mas sem compreender. E sem compreensão, o sofrimento se repete, interminável, como um eco na caverna da consciência. A luz, portanto, não é apenas uma metáfora espiritual, é uma necessidade biológica e psíquica. A ausência dela adoece o corpo, fragmenta a mente, enfraquece o espírito.
Nos tornamos zumbis emocionais, eternamente cansados, sempre à beira de algo que não sabemos nomear. Mas há algo ainda mais profundo. O medo da luz nos rouba o poder de criar. Quando reprimimos a centelha interior, perdemos a capacidade de imaginar o novo. A criatividade, essa força que move civilizações, nasce da integração entre luz e sombra. Mas em uma cultura que só celebra o positivo, matamos metade de nossa alma. Queremos flores sem raízes, amor sem dor, sabedoria sem silêncio. E o resultado é uma humanidade rasa, dependente e espiritualmente órfã. O mundo se enche de especialistas, mas se esvazia de sábios. De gurus, mas sem mestres interiores. De conexões virtuais, mas sem vínculos reais. De informação, mas sem iluminação. E esse é o império do medo da luz. Um sistema que se sustenta porque poucos ousam olhar para o que realmente está acontecendo dentro. E enquanto não olhamos, repetimos padrões ancestrais de alienação. Continuamos adorando deuses externos enquanto ignoramos o fogo que arde em silêncio dentro de nós. Mas toda estrutura baseada na fuga, cedo ou tarde, desmorona. E é nesse colapso que surge uma oportunidade. Porque quando tudo que é falso começa a ruir, o que é verdadeiro finalmente encontra espaço para nascer. E é aí que a jornada muda de direção. Quando não há mais para onde fugir, somos forçados a encarar a única saída possível, para dentro. É nesse ponto de ruptura que nasce a rebelião, não contra o mundo, mas contra a própria cegueira. A pergunta agora é: como nos libertar do medo da nossa própria luz? Como reverter o pacto silencioso com a mediocridade interior e reconquistar a soberania da alma? Chega um momento em que o silêncio interior se torna ensurdecedor. Você tenta distraí-lo com ruído, com velocidade, com planos, mas nada funciona. Algo dentro de você começa a sussurrar. Basta. Basta de fugir da própria luz. Basta de viver como espectador da própria vida. Esse é o ponto da virada. O momento em que a alma, cansada de viver nas sombras, decide rebelar-se contra tudo que a manteve adormecida. Mas essa rebelião não é feita de gritos, é feita de presença. É o ato silencioso e radical de olhar para dentro sem filtros, sem justificativas, sem medo. Jung chamava esse processo de individuação, o nascimento do ser autêntico, livre da tirania das máscaras. Mas engana-se quem pensa que é um caminho fácil ou espiritualizado. A individuação é um incêndio. Ela queima tudo que é falso. As crenças herdadas, os medos que nos domesticaram, as lealdades invisíveis que nos mantêm acorrentados à aprovação alheia. E quando o fogo começa, a primeira reação do ego é pânico. Porque o ego é o arquiteto das sombras. Vive da manutenção da imagem, do controle, do hábito. Ele teme o que não pode dominar. E a luz não pode ser dominada. Por isso, a rebelião começa com um gesto simples, mas devastador. Parar de mentir para si mesmo. É admitir o que se sente, mesmo que seja desconfortável. É reconhecer o que se deseja, mesmo que seja inaceitável aos olhos dos outros. É encarar o medo, não como inimigo, mas como um mestre, porque a verdade liberta, mas antes desintegra. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas para encontrar esse porquê, é preciso primeiro destruir todos os falsos sentidos, os que foram impostos, herdados, repetidos. É um processo de morrer antes de renascer. Essa é a verdadeira alquimia interior, transformar o chumbo da mentira em ouro de consciência. Mas para isso, é necessário suportar o calor da fornalha. A rebelião não acontece no topo de montanhas, mas nos subterrâneos da alma. É ali, no escuro, que você começa a ver. Ver suas feridas não como defeitos, mas como portais. Ver sua raiva não como pecado, mas como energia não integrada. Ver sua solidão não como castigo, mas como espaço fértil para o autoconhecimento.
Cada sombra que você ilumina devolve-lhe um pedaço de poder. Porque aquilo que você aceita deixa de te controlar. Essa é a grande ironia. O que nos escraviza não é o medo, mas a resistência a senti-lo. Quando o encaramos, ele se dissolve, revelando o que sempre esteve por trás. Uma força serena, silenciosa, indestrutível. Jung dizia: a árvore que deseja alcançar os céus deve primeiro lançar raízes no inferno. Em outras palavras, não há ascensão sem descida. A luz que buscamos nasce justamente no mergulho nas profundezas. Por isso, quem tenta iluminar-se apenas com pensamentos positivos está se enganando. Continua flutuando na superfície da própria alma. A verdadeira luz é conquistada na descida, quando aceitamos olhar de frente o que nos assusta. E aqui está o ponto crucial. Libertar-se da sombra não significa eliminá-la, mas torná-la aliada. É permitir que a energia que antes se manifestava como autossabotagem ou medo se converta em criação, coragem, intuição. O herói interior não é aquele que vence o monstro, é aquele que o compreende, o integra e o transforma em força. Essa é a rebelião de que Jung falava, uma revolução interna contra a fragmentação da alma. E, paradoxalmente, ela não exige luta, mas rendição. Rendição ao que é. Rendição à verdade nua, sem explicações, sem controle. Porque só quando paramos de lutar contra o que somos começa a florescer. Pense em figuras históricas que viveram essa luz em sua totalidade. Siddhartha, que abandonou o palácio para encarar o sofrimento do mundo. Jesus, que enfrentou a própria crucificação para revelar o poder do amor sobre o medo. Sócrates, que preferiu morrer fiel à verdade do que viver no conforto da ignorância. Todos compreenderam o mesmo princípio. Não há iluminação sem destruição simbólica. Mas essa destruição é uma dádiva. Ela destrói apenas o que não era real. A persona, o condicionamento, a falsa identidade. Tudo isso precisa morrer para que o ser verdadeiro respire. A rebelião, portanto, não é contra o mundo externo, mas contra o sistema interno que você ajudou a construir. É um ato de lucidez, não de violência. Um retorno ao estado de inteireza onde o bem e o mal, o certo e o errado, o claro e o escuro dançam juntos, sem julgamento, sem separação. Nietzsche chamava esse estado de amor fati, o amor pelo destino, o sim absoluto à vida em todas as suas formas. Amar até o que dói, aceitar até o que se teme, porque só quem aceita tudo é livre de tudo. E aqui surge uma nova luz, não mais a luz idealizada dos santos ou dos iluminados, mas uma chama humana, imperfeita e real. Uma luz que não cega, mas revela. Ela nasce no momento em que você para de buscar algo lá fora e percebe que tudo o que procurava já estava esperando dentro, pacientemente, desde sempre. O mundo moderno tenta convencer que despertar é acumular conhecimento, experiências, espiritualidade. Mas a verdadeira libertação é o oposto, é desaprender. Desfazer as camadas de condicionamento que sufocam a alma. Deixar de ser o que o mundo espera, para ser o que o mundo precisa. Um ser humano desperto, inteiro, vivo. Essa é a essência da rebelião. Não seguir o caminho traçado, mas abrir o próprio. Não buscar luzes externas, mas acender a interna. Não temer o caos, mas dançar com ele. Porque quando você para de fugir da sombra, a sombra para de te perseguir. E quando você permite que a luz entre, ela não apenas ilumina, mas transforma. E é nesse ponto, quando a alma se torna consciente da sua totalidade, que surge a revelação final. A luz, afinal, nunca esteve dentro. Ela sempre foi você.
Mas compreender isso verdadeiramente muda tudo. A forma como você vê o mundo, a dor, os outros e o próprio sentido de existir. Agora, resta a etapa mais profunda, aquela que não apenas liberta, mas transcende. A verdade final, a realização mais poderosa. Imagine o instante depois da tempestade. O ar ainda cheira a terra molhada, as nuvens se abrem lentamente e um raio de sol atravessa o céu cinzento. Por um momento, tudo fica em silêncio, como se o mundo respirasse novamente. É nesse intervalo entre o caos e a calma que algo dentro de você desperta. Você percebe que a tempestade nunca foi o inimigo. Ela era o próprio processo de purificação. Assim é a jornada da luz interior. Depois que o fogo da individuação consome tudo que é falso, o que resta é algo que não pode ser destruído. O núcleo silencioso da consciência. E é nesse núcleo que a verdade final se revela. Você nunca teve medo da luz. Teve medo de reconhecer que você é a própria luz. Parece simples demais, mas é a mais profunda das realizações. Toda a vida acreditamos ser seres fragmentados, tentando alcançar algo que está além de nós. Buscamos iluminação como quem busca um objeto perdido. Em gurus, religiões, terapias, conquistas. Mas o que Jung e todos os grandes mestres tentavam nos mostrar é que a luz que procuramos nunca esteve fora. Ela sempre esteve aprisionada dentro, aguardando o momento em que ousássemos parar de buscar e simplesmente ser. Quando a consciência desperta para isso, algo extraordinário acontece. O medo se dissolve, não porque desaparece, mas porque perde o poder de definir quem você é. Você começa a perceber que o medo é apenas a sombra da própria luz, a prova de que há algo poderoso tentando emergir. Nesse ponto, o ego, que antes lutava para manter o controle, finalmente se rende. E na rendição você descobre o paradoxo mais belo da existência. O eu, que tentava ser especial, nunca foi real. Mas o ser que observa tudo, silenciosamente, sempre foi. Esse ser não precisa ser iluminado. Ele é a própria iluminação. Jung descrevia esse momento como a integração do self, o arquétipo da totalidade. Não é mais o ego tentando se tornar melhor, mais puro, mais consciente. É o reconhecimento de que o todo sempre esteve presente, mesmo nas partes mais sombrias. É o fim da guerra interior e o início de uma paz que não depende de circunstâncias. Você percebe que a dualidade, luz e sombra, bem e mal, dor e prazer, é apenas o modo como a consciência se move para se conhecer. Sem sombra, a luz seria invisível. Sem dor, o crescimento seria impossível. Sem perda, o amor seria raso. A vida não é um campo de batalha entre opostos, mas uma dança de complementaridades. A verdadeira iluminação, portanto, não é escapar da escuridão, mas amá-la até que ela se transforme em luz. É olhar para dentro e ver Deus não como uma figura distante, mas como a própria consciência que observa, sente e cria. É compreender finalmente o que os antigos místicos sempre souberam. O divino não está acima, está dentro. E esse reconhecimento muda tudo. Porque quando você vê o mundo a partir dessa consciência, o outro deixa de ser inimigo. Você começa a enxergar o sofrimento alheio como espelho do seu próprio. A compaixão deixa de ser virtude e se torna reflexo natural da percepção da unidade. O amor não é mais um sentimento, é o próprio estado de ser. Nietzsche chamou isso de o grande sim à vida. Dizer sim a tudo. À luz e à sombra, ao prazer e à dor, ao nascimento
e a morte. Porque quando você deixa de resistir, descobre que tudo é sagrado. Até o erro, até a queda, até o medo que antes te paralisava. A verdadeira liberdade não está em se livrar da dor, mas em compreendê-la como parte da dança. E quando isso acontece, algo muda profundamente. O sofrimento deixa de ser um bardo e se torna força criativa. Você começa a viver não para fugir da sombra, mas para expressar a luz que ela escondia. É por isso que Jung dizia: não há despertar da consciência sem dor. Mas ele também sabia que essa dor não é castigo, é parto. A alma renasce não pela fuga, mas pela travessia. E ao atravessar, você descobre algo que nenhuma teoria, nenhuma religião, nenhum mestre pode ensinar. A experiência direta de ser. Não o ser que pensa, teme ou deseja, mas o ser que simplesmente é. Você percebe que não há nada a alcançar, nada a provar, nada a perder. A luz que você buscava é a mesma que faz o coração bater, o vento soprar, o universo expandir. Ela é o fio invisível que conecta tudo a tudo. E ao reconhecê-la em si, você começa a reconhecê-la em tudo. O medo se transforma em reverência. A dúvida em curiosidade. O caos em criação. E a vida, essa mistura de beleza e dor, se revela como o milagre que sempre foi. Essa é a verdade final. A luz não é o prêmio, é a origem. E o medo dela foi apenas o esquecimento temporário de quem você é. Quando Jung falava sobre tornar-se quem você é, não se referia a construir uma identidade mais forte, mas a dissolver todas as identidades até que reste apenas a consciência pura, livre, vasta, silenciosa. Esse é o ponto em que a busca termina e a vida começa de verdade. Você deixa de ser o personagem e se torna o palco onde todas as histórias acontecem. Deixa de se identificar com o sofrimento e passa a vê-lo como parte da peça. Deixa de correr atrás da luz porque compreende que você sempre foi o próprio sol, temporariamente esquecido de si. E então, a pergunta que iniciou toda essa jornada, por que tememos nossa própria luz? Se desfaz no ar. Porque o medo só existia enquanto havia separação. Quando você se torna inteiro, não há mais medo. Há apenas presença. Imagine-se agora, novamente naquele palco do início. A lâmpada ainda brilha sobre você. Mas desta vez, você não sente vergonha nem pavor. A cortina atrás de você se abre e o que estava escondido não é um monstro, mas uma criança. Ela te olha com um sorriso sereno, como quem sempre soube. Você a reconhece e entende. Ela é a própria luz que você tentou esconder. Você se aproxima, estende a mão e, pela primeira vez, não há mais separação entre quem observa e quem é observado. A escuridão e a claridade se fundem, dissolvendo o limite entre o humano e o divino. E o que resta é silêncio. Um silêncio tão profundo que não há palavras, apenas a sensação de ter voltado para casa. Carl Jung escreveu: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é nesse despertar que termina, ou talvez comece, a verdadeira jornada. Não uma jornada rumo à luz, mas uma jornada de volta àquilo que sempre fomos. A própria luz se tornando consciente de si mesma.